Retomando o nosso estudo do livro Obras Póstumas, nós estamos estudando sobre a constituição do Espiritismo e tratávamos no nosso encontro anterior do item número 4, Comissão Central, lembrando que nós falamos sobre os princípios, falamos, deixa eu só pegar rapidamente aqui os títulos para nós, falamos sobre o chefe do Espiritismo, abordamos também sobre, deixa eu pegar aqui, esse item número 4, que trata da Comissão Central, e depois nós vamos seguir aqui para o item número 5, se der tempo hoje, que eu acho que dê, nós vamos falar das instituições acessórias e complementares da Comissão Central. Mas falando sobre a Comissão Central, de tudo aquilo que nós conversávamos, Kardec lembrava que no início era necessário que houvesse uma orientação, uma direção centralizada numa única pessoa, que era ele próprio, para que todo o trabalho fosse organizado, todas as publicações fossem feitas, e a partir dele feita a distribuição. Depois, em seguida, já foi formada a própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que tomou então essa função, que assumiu essa função de centralização, lembrando que todos os centros espíritas do mundo estavam em comunicação com a Sociedade Parisiense, não era uma comunicação obrigatória, obviamente, os centros espíritas conversavam também entre si, não era apenas uma monopolização de comunicação da sociedade, mas era uma centralização para transmitir orientações, para tirar as dúvidas, para que fossem feitas todas as análises dos trabalhos que eram realizados. E aí depois Kardec lembrou que a partir do momento em que o Espiritismo começou a tomar uma forma, que fosse então criada uma comissão central, e aí ele trouxe para nós algumas características que seriam interessantes para aquela época, né, formando uma comissão com 12 membros, desses membros que fossem eleitos, né, desse grupo, uma presidência que ficaria durante um ano dirigindo os trabalhos, mas que todas as decisões fossem tomadas pela própria comissão, e aí então ajudasse os demais grupos a se desenvolverem individualmente. Lembrando mais uma vez, como nós comentamos, essa comissão central, ela tinha naquela época mais ou menos aquilo que hoje nós temos na Federação Espírita Brasileira, ou então nas federativas em cada estado, cada uma recebendo orientação com relação à parte administrativa, com relação à parte jurídica, com relação à parte doutrinária, mas sempre orientando, jamais impondo, determinando qualquer tipo de decisão. A Federação Espírita Brasileira hoje, se nós entrarmos no site, nós veremos ali alguns cursos que são oferecidos, entre eles essa parte administrativa da instituição, que é a parte burocrática, né? Como gerenciar um centro espírita. Então a Federação oferece esses cursos presencialmente e também online, né, para aqueles que não se encontram presentes e não podem estar presentes. Então essa era uma das orientações que Kardec passava naquela época, que dadas as considerando, né, os ajustes que a nossa sociedade hoje solicita, por exemplo, essa parte jurídica, na época de Kardec não havia essa preocupação, porque o sistema jurídico não interferia, por exemplo, naquilo que os centros espíritas faziam. Hoje nós temos departamento jurídico em algumas instituições, para que possa, por exemplo, transformar o centro espírita numa pessoa jurídica, não mais apenas num grupo de pessoas estudando o espiritismo, mas uma instituição que tem ali, né, pagamento dos seus impostos, que tem ali os seus direitos legalizados. Então tudo isso é feito através de contadores, feito através de advogados. Então, dependendo do tamanho do centro espírita, há necessidade dessa estrutura, porque a nossa sociedade atual pede que sejam tomadas essas providências. Então isso naturalmente é uma evolução de tudo aquilo que Kardec previa naquela época, de trazer essa comissão central para fazer a orientação, mas sem monopolizar, né, ou sem centralizar, no sentido direto da palavra,
fazendo com que ela tome todas as decisões para cada instituição, mas que ela ajude nesse trabalho, né? E Kardec, naturalmente, quando ele fazia essa previsão, o planeta naquela época tinha uma quantidade de gente muito menor do que você tem hoje, é óbvio. E, consequentemente, as sociedades daquela época viviam em função da quantidade dessas pessoas. Então, se naquela época nós tínhamos aproximadamente 1 bilhão de pessoas, hoje nós temos 7 vezes mais. E a nossa estrutura administrativa evoluiu, o nosso sistema judiciário também evoluiu, enfim, tudo isso vai interferindo nessas instituições. Mas, de qualquer forma, a gente tinha começado a ler as principais atribuições da Comissão Central. E aí nós temos aqui alguns itens que Kardec propunha. Qual seria o objetivo dessa Comissão Central? Primeiro, que nós lemos, cuidar dos interesses da doutrina e da sua propagação, a manutenção de sua utilidade pela conservação da integridade dos princípios reconhecidos, o desenvolvimento de suas consequências. Ou seja, a doutrina espírita ela tem um objetivo, ela tem um propósito. E como nós lemos no Livro dos Espíritos, é trazido para nós que o Espiritismo traria esclarecimentos, orientações e soluções para que a nossa sociedade mundial, não é apenas uma sociedade local, se transformasse através, né, do esclarecimento sobre valores morais que são importantes, sobre normas de condutas, tudo isso relacionado com a moralidade. E da mesma forma também, toda a assistência que o mundo espiritual pode prestar e a forma como nós podemos nos beneficiar dessas assistências. Por isso, então, essa Comissão Central seria responsável, como foi colocado aqui por Kardec, para cuidar desses interesses da doutrina e também da sua própria divulgação. Então, se hoje nós temos, por exemplo, um programa de televisão, podemos falar sobre um programa de entrevistas, um jornalístico ou um programa qualquer, que por acaso queira falar sobre o espiritismo, eles têm que pegar informação em algum órgão, de alguém que possa prestar essa informação de uma forma adequada. Portanto, recorrem às federativas, recorrem à Federação Espírita Brasileira. Se nós queremos um grupo querendo falar sobre medicina, a primeira coisa que vão fazer é conversar com as pessoas responsáveis do Conselho Federal de Medicina ou do Conselho Estadual de Medicina, ou de acordo com o conselho de cada especialidade. Então, é dessa forma que nós observamos que esses órgãos são importantes para que possam orientar não apenas aqueles que são os seguidores ou os praticantes do espiritismo, mas também para aqueles que desejam compreender, conhecer, porque ali fica centralizado, então, as informações mais corretas. Então nós podemos observar, se por acaso um jornalista queira informação, ele pode até recorrer a um centro espírita para colher algumas informações, mas certamente ele vai ser orientado para entrar em contato com a federação para que essas informações sejam dadas de um modo mais completo, exatamente porque na federação nós temos ali todos os materiais que são importantes. Não que as casas espíritas não tenham capacidade para isso, mas naturalmente quando nós colocamos a federação à frente, né, da prestação dessas informações, nós sabemos que existe ali um consenso das instituições que são filiadas a ela. Em vez de, se você perguntar apenas a um centro espírita, você vai apenas ouvir a opinião daquela instituição. Então, primeiro, cuidar dos interesses e da sua propagação, a manutenção de sua utilidade pela conservação da integridade dos princípios reconhecidos, que nós sabemos para que serve o espiritismo, como se pratica o espiritismo, quais são as obras importantes para se conhecer o espiritismo, e a mesma coisa também o desenvolvimento de suas consequências, ou seja, suas atividades e todos os desdobramentos, né, dessas atividades. Então, por isso, essa centralização. Daí, então, que, nesse caso, as federações são as... joia, que bom. Então, essas instituições são, então, as responsáveis para auxiliar, né, e para orientar nesse desenvolvimento do espiritismo. Segundo item, o estudo dos novos princípios suscetíveis de entrar no corpo da doutrina. Nós conversamos no nosso estudo anterior, no final do nosso estudo, estudar os novos princípios que podem entrar no corpo de doutrina. Quando nós falamos sobre corpo doutrinário, a codificação é a base de tudo.
Tudo começa com os trabalhos de Allan Kardec, e a partir dali nós temos os estudos complementares dessas informações. Mas Kardec já previa, como ele comentou no livro A Gênese, que o Espiritismo é uma doutrina progressista. Conforme uma nova informação surja, embasada nas práticas científicas, embasadas na metodologia científica, ela pode se tornar informação que acaba sendo compreendida, estudada e praticada por aqueles que estudam o Espiritismo. Então Kardec já fazia essa previsão. Então, a partir dali, outros livros foram publicados, outras pesquisas foram realizadas. E eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos que são significativos, 3 exemplos que são significativos, que se encaixam exatamente nessa orientação. Essa comissão central seria responsável pelo estudo desses novos princípios. Então nós tivemos, por exemplo, em 1940, década de 1940, década de 1930, nós tivemos ali o lançamento dos livros de Chico Xavier. Todo mundo começou, então esse é um livro espírita. A pergunta é, como nós classificamos esse livro por sendo espírita? Depois vieram um livro como O Nosso Lar, vieram toda a coleção A Vida no Mundo Espiritual, vieram outras obras, aqueles 400 e tantos livros que Chico publicou. Como é que nós podemos dizer que esses livros são espíritas? No momento em que eles foram lançados, a Federação Espírita Brasileira fez então uma avaliação dessas obras. E a partir dali eles classificaram esses livros como sendo válidos para os estudos espíritas porque tinham embasamento doutrinário, embora muitas informações que chegassem nesses livros não estivessem definidas naquilo que Kardec publicou. Mas como o próprio Kardec disse, muitas informações viriam para poder aumentar e para entrar no corpo de doutrina. Se alguma coisa nova, um novo princípio vai entrar no corpo da doutrina, significa que ele não existia naquele corpo. E Kardec dizia, então essa comissão seria responsável por esse estudo. A partir daí, então, nós temos os livros de Chico Xavier, principalmente os livros que foram trazidos por André Luiz, começaram então a ser estudados nos centros espíritas. E por que eles foram estudados? Exatamente porque tiveram um aval. Não porque foram publicados apenas pela Federação Espírita, mas porque as informações foram avaliadas, foram analisadas e a partir dali se tornaram então um corpo doutrinário. E como nós comentamos, embora seja ainda bastante polêmica essa questão dos livros de André Luiz, porque tem pessoas que aceitam, tem pessoas que não aceitam, tem instituições que estudam, tem instituições que não estudam, o importante é que dentro dessa comissão central, que nós atribuímos às federações, às federativas, nós tivemos ali a avaliação deles. E aí então aceitaram. Então, na verdade, são livros que necessitam naturalmente de estudos, mas que, de um modo geral, já foram então avaliados por essa comissão. E como essa comissão tem ali o respeito, né, na sua autoridade intelectual para fazer essa avaliação, então todos aceitam. Trouxe para vocês um outro caso. Por que os livros de Chico Xavier são aceitos e por que os livros de Zíbia Gasparetto não são aceitos? Como sendo parte do corpo doutrinário, exatamente porque foram avaliados e viram ali que eram apenas romances, mas que havia ali controvérsias. Então, esses livros não são estudados nos centros espíritas. Embora nós tenhamos centros espíritas que gostem desses livros, que vendem esses livros nas suas livrarias e tudo mais. Né? Exato, né, Camila? Bom dia. Então, todos esses livros são importantes. Agora, quando se fala sobre corpo doutrinário, significa que as informações que estão ali são informações que trazem uma realidade do mundo espiritual. Já que o corpo da doutrina trata não apenas de trazer informações agradáveis, de entretenimento, mas traz informações que são reais, que são verídicas. Daí, então, o cuidado que precisa ter dessa comissão. A federação, por exemplo, tem um grupo que faz a leitura desses livros que são publicados. Depois fazem um debate para saber exatamente se esses livros, se essas obras trazem informações que são consistentes com aquilo que já é do corpo doutrinário, e a partir dali, então, fazem a recomendação da leitura. Então nós tivemos um caso de André Luiz que foi aceito, de Zíbia Gasparetto que não é considerado livros de corpo doutrinário, mas simplesmente obras espiritualistas. Nós tivemos o caso que eu trouxe para vocês de Dona Ivone do Amaral Pereira, que quando lançou o seu livro Memórias de um Suicida, ele foi inicialmente rejeitado pela Federação Espírita Brasileira. Ela conta essa história no livro Pelos Caminhos da Mediunidade, que é um livro que tem uma coletânea de transcrições de entrevistas que ela deu.
E ali então ela comenta exatamente que foi feita a rejeição, 10 anos depois o livro foi aceito, após alguns ajustes, após algumas análises e tudo mais. Então hoje nós temos esses livros como sendo também um livro estudado em instituições espíritas, porque também foi analisado por essa comissão central. O terceiro item, a concentração de todos os documentos e informações que podem interessar ao Espiritismo. Nós temos, por exemplo, em Brasília, documentos originais, nós temos em Brasília um museu do Espiritismo, nós temos ali documentação importante dos primeiros espíritas que estiveram, né, que viveram aqui no nosso mundo, lá no início da implantação do Espiritismo no Brasil. Então, se você quer fazer uma pesquisa histórica sobre o Espiritismo, você vai à Federação. Exatamente porque todas as instituições, de um modo geral, procuram alimentar esse arquivo com essas informações. Quem foram os espíritas do passado que trabalharam, quais foram os documentos, quais foram as obras, quais foram os objetos que tiveram significação, né, histórica para o Espiritismo. Então cada instituição tem a sua própria história. Então se nós vamos, por exemplo, num centro espírita, a gente pergunta quem foi o seu fundador, quem foram os responsáveis pela implantação daquilo tudo, quais foram as primeiras obras estudadas, as fotografias e tal. Agora, se você quer saber do Espiritismo no Brasil, onde você vai procurar esse material? Exatamente nessa comissão central. E no caso, para nós aqui do Brasil, nós temos a Federação Espírita Brasileira. Agora, cada país tem o seu também, que procura fazer esse arquivo, criar esse arquivo, esse acervo, para que possa ser, né, ajudar na manutenção da história do Espiritismo. O item número 4, a correspondência. Aqui Kardec lembra dessa correspondência, né, falando principalmente das pessoas que procuravam de alguma forma entrar em contato com pessoas que pudessem dar informações, sejam elas, né, essas que buscam esse contato, aquelas que eram seguidoras do Espiritismo, ou aquelas que se interessavam em conhecer, ou mesmo aquelas que desejavam criticar. Então elas tinham que conversar com alguém. Com quem elas conversariam? Entrariam em contato com essa comissão central, que na época de Kardec era exatamente realizada pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Muitas dessas cartas, como nós já vimos, foram publicadas na Revista Espírita. Lá nós temos aqueles que elogiavam o trabalho de Kardec, aqueles que apresentavam dúvidas sobre o Espiritismo e sobre experiências que viveram, mas não tinham como obter esclarecimentos, como tinham aqueles também que atacavam o Espiritismo. E Kardec respondia, né, com todo cuidado, com todo respeito, com toda educação, e respondia a essas pessoas. Então nós vimos que naquela época a comissão central era exatamente na Sociedade Parisiense. Mas depois que nós tivemos essa migração, né, ou essa imigração aqui para o Brasil da doutrina espírita, então as federativas começaram a serem responsáveis por isso. Como eu falei para vocês, assim como no primeiro item, em que nós temos aqui uma instituição que cuide dos interesses da doutrina e da sua propagação, nós temos as federativas em cada estado e a federação que centraliza tudo isso. E agora nós temos também, né, a SEI, né, que é a me fugiu o nome da... a SEI é... Qual o significado do SEI mesmo? Me fugiu agora. Eu falo o tempo todo nesse nome, me fugiu agora o nome. Não é a Comissão Espírita Internacional, é a Conselho Espírita Internacional, lembrei. Então, o Conselho Espírita Internacional, obrigado, Cindizinha. Esse conselho, hoje, ele tem um papel de auxiliar todas as federações internacionais, seja na realização de eventos, na promoção de eventos, na organização de eventos, na publicação de material, na orientação. Então, se nós temos um país que não tem tradições de proximidades com o Espiritismo, então vamos pensar um país, por exemplo, vamos pensar lá na Austrália. É um país que tem ali as suas tradições católicas, já que foi colonizado pelos ingleses, tem ali tradições católicas, tem tradições anglicanas, até protestantes também. Mas vamos supor que grupos espíritas, algum grupo queira se organizar para conhecer o Espiritismo. No caso árabe, por exemplo, né, a mesma coisa também. Onde que eles vão buscar essa informação? Primeiro começa naqueles contatos mais próximos, né? Eu conheço uma pessoa que frequenta um centro espírita, conheço um presidente de um centro espírita, mas qual seria o mais correto? Entrar em contato com o Conselho Espírita Internacional.
porque teria condições de fornecer material em vários idiomas, oferecer da mesma forma também orientações para a instalação, a implantação dessas federações no que diz respeito à administração, às questões jurídicas, às questões doutrinárias, como a gente comentou no início. Então, essas correspondências, né, são então realizadas por essas instituições nas diversas esferas, seja a esfera estadual, que são as federativas, na esfera nacional, que são as federações, como também na esfera internacional, que seria o Conselho Espírita Internacional. O 4, que seria também outro papel, o 5, que seria outro papel da Comissão Central. A manutenção, a consolidação e a extensão dos laços de fraternidade entre os adeptos e as sociedades particulares dos diferentes países. É a mesma coisa do que nós comentamos no anterior. Então teria o papel de orientar e colocar em intercâmbio, em comunicação, essas instituições. Se nós entrarmos, por exemplo, lá no site do Conselho Espírita Internacional, nós teremos uma página que relaciona todas as federações de todos os países. Onde nós encontraríamos essa informação se não fosse no Conselho Espírita Internacional? Teríamos que manter contato particulares. Eu conheço alguém que é do Brasil, mas eu não faço ideia de quem é dos Estados Unidos. No Conselho Espírita Internacional, centraliza todas essas informações e da mesma forma faz a divulgação. Tá? Pessoal, me dá só um instantinho. Então, como eu dizia, seria então esse mesmo papel, né, do que nós comentamos na correspondência também. Então, a manutenção, consolidação e a extensão dos laços de fraternidade entre os adeptos e sociedades particulares. Então é a mesma coisa, colocar, por exemplo, ali em contato todas as instituições, promover os eventos. Se por acaso nós temos um evento que vai acontecer na Holanda, por exemplo, os holandeses fazem essa promoção através do Conselho Espírita Internacional e através do site, através das publicações, eles então fazem a divulgação e eu aqui do Brasil fico sabendo que vai ter um evento na Holanda. Então a gente vê que a importância dessa Comissão Central também, né, na conexão entre todas as instituições e na promoção não apenas da doutrina em si, mas desses laços de fraternidade também. O item número 6, Kardec colocava a direção da Revista Espírita, que será o jornal oficial do Espiritismo, e a qual se poderá juntar uma e outra publicação periódica. Naquela época, hoje nós não temos mais a Revista Espírita, da forma como era produzida por Kardec pela Sociedade Parisiense. Logo depois que ele desencarnou em 1869, a revista já perdeu força e praticamente desapareceu. Hoje nós não temos nada daquela época, a não ser alguns arquivos que vieram lá do começo do século XX e tudo mais. Então nós temos hoje essa Comissão Central, seria responsável pela direção e pela produção desse material, exatamente para fazer essa divulgação. Divulgação de eventos, divulgação de informações, divulgação de publicações, divulgação de tudo aquilo que diz respeito, que é interessante para aqueles que são seguidores do Espiritismo. Hoje nós temos a TVC, que no seu site faz a divulgação. Nós temos hoje a Federação Espírita Brasileira, que tem programas de televisão, tem programas de rádio, tem livros que são publicados, tem revista, tem site. Então hoje, naturalmente, nós utilizamos a tecnologia que nos permite a divulgação nas mais diversas mídias, que naquela época era somente a Revista Espírita. Então, esse nome Revista Espírita era de Kardec. Hoje nós temos outros nomes. E não apenas daquilo que a Federação faz, mas outras instituições também produzem essas revistas. Aqui em São Paulo e no Brasil de um modo geral, nós tivemos ali o pioneirismo de Kai Barschuttel, né, que foi considerado ali o grande divulgador do Espiritismo pelas mídias, lá na cidade de Matão, aqui no interior. Então nós tínhamos na época revista, jornal e rádio, porque televisão naquela época não era ainda divulgado, né? Então nós temos ali dos mais variados. O Caminheiro colocou, não existe a divulgação, mas uma dificuldade de deslocação aos determinados eventos espíritas, inclusive com altos custos, o que é não conveniente com o espiritismo. Mas, Caminheiro, a vantagem disso tudo, embora seja de alto custo, nós temos hoje a transmissão pela internet, que é gratuita. Então a gente vê que uma coisa compensa a outra. Como eu comento sempre aqui na nossa sala, todas as vezes, né, se vocês tiverem, por exemplo, redes sociais, fóruns, lista de discussão, e vocês puderem se inscrever, nós receberemos sempre informações que falam sobre eventos,
Então nós temos um congresso que vai acontecer em Manaus. Aí nós temos, por exemplo, a Rádio Rio de Janeiro, nós temos a Rádio Fraternidade, nós temos a Rádio Boa Nova, e até mesmo do Conselho Espírita Internacional que faz essa divulgação, que transmite gratuitamente pela internet. Então todas as vezes que nós tivermos algum congresso, algum evento à distância, que nós tenhamos, que nós aproveitemos essa oportunidade, exatamente por não termos condições de participar fisicamente. Com relação aos custos de cada evento, aí é uma questão de debate local para entender exatamente, do porquê. A ADEP também é a mesma coisa. Nós temos a AME também que promove, temos várias associações que fazem isso. Temos a própria ABRAP também, que no seu site tem ali vídeos de cursos. Temos esses programas de televisão, como no caso, por exemplo, o programa Transição, que é um programa organizado pela Federação Espírita Brasileira, que traz ali tantas entrevistas e que nós tanto aproveitamos. Para quem quiser conhecer, é só colocar programa Transição lá no Google, que vocês terão acesso aos programas de meia hora que eles produzem e disponibilizam, que são de extremo valor. Então, como vemos hoje, tudo isso foi organizado por quem? Por comissões centrais. Não foram iniciativas pessoais, iniciativas individuais que fizeram, porque é de alto custo. A Cindizinha colocou, no Conesses daqui, o pessoal da TVC e da Rádio Fraternidade está sempre presente, porque é uma forma de fazer divulgação. Então nós temos as iniciativas dessas comissões. No caso da Rádio Fraternidade, eles sempre lembram que é um pessoal de Juiz de Fora que organiza, que faz isso com recursos próprios, com promoções, com patrocínios que mantêm esse trabalho. E eles fazem viagem, fazem retransmissões. Nós tivemos um evento em Manaus que foi transmitido por uma rádio do Pará, que foi retransmitida pela Rádio Fraternidade. Então eles vão fazendo esse intercâmbio, essa conexão, montando essa rede, exatamente para favorecer esse trabalho de divulgação do Espiritismo. Então, por isso nós temos ali a grande importância dessa direção, como foi colocado, a Revista Espírita será o jornal oficial do Espiritismo. Isso porque naquela época não havia outras tecnologias. Hoje nós temos ali uma rede enorme de possibilidades. 7. O exame e a apreciação das obras, artigos de jornais e todos os escritos que interessam a doutrina. A refutação dos ataques, se houverem. Pois é, para vocês principalmente, Leila, que estão fora do Brasil, esses recursos são fundamentais para que vocês possam se manter atualizados, compreenderem, conhecerem um pouco mais sobre o desenvolvimento do Espiritismo no Brasil. Não vou nem dizer conhecer o Espiritismo através da rádio, porque se vocês têm as obras, vocês têm possibilidade do estudo, mas certamente tem uma contribuição significativa de comentários, de pessoas que trazem ali experiências pessoais, uma outra visão, e da mesma forma também a divulgação desses eventos. Então aqui nesse item número 7, como a gente já comentou um pouco mais lá acima no item número 1, no item número 2, que fala sobre o exame e a apreciação das obras. Esse exame e a apreciação das obras e de artigos de jornais, isso seria feito por essa central, por essa comissão central, mas hoje nós temos algumas vezes, algumas revistas, alguns jornais de centros espíritas, de federativas que fazem suas publicações, que muitas vezes trazem um pouco de discordância, trazem um pouco de controvérsia e tudo mais, mas isso felizmente é exceção, não é regra. E quando existem essas discordâncias, naturalmente as próprias instituições tomam a iniciativa de fazerem algum comentário, alguma correção. E se houver por acaso alguma refutação, alguma necessidade de fazer uma refutação aos ataques que o Espiritismo recebe, como Kardec recebia muito naquela época, e hoje nós temos da mesma forma também, sim, beleza. Então, nós temos ali sites. Hoje não, na época de Kardec, eram sites filosóficos, eram sites religiosos, eram sites científicos que faziam, grupos, que faziam ataques diretos ao Espiritismo. Por isso, dessa forma, nós tínhamos a necessidade de Kardec escrever sobre isso. Ele fez, por exemplo, se vocês quiserem ver uma das refutações de Kardec, foi um artigo publicado por um bispo francês, que atacava o Espiritismo, e Kardec então respondeu a esse ataque e publicou no livro Céu e Inferno, na primeira parte, que tem ali um comentário sobre uma carta daquele bispo. Na Revista Espírita nós temos também outras refutações. Então hoje nós temos alguns grupos que fazem isso,
Nós temos a federação, que também comenta da mesma forma. Se por acaso alguém escreve um livro atacando, normalmente as federativas tomam iniciativa, ou a federação toma iniciativa de responder a esse ataque, não contra-atacando, mas esclarecendo exatamente aquilo que não foi trazido, que não foi colocado devidamente. Né? Então tudo isso deve ser analisado. O que mais que nós temos aqui? A Fernanda colocou, né, sobre que a apometria está se difundindo por esses lados. O que você acha disso? Quando se fala em espiritismo, todos fogem, tantos fogem, agora essa apometria, mesmo conhecendo pouco, vi tantos absurdos. Olha, Fernanda, sobre a apometria, primeiro é importante entender o que ela é. De um modo geral, nós temos que muitos grupos rejeitam a apometria simplesmente porque disseram alguma coisa, então eles acabam rejeitando. Se por acaso, a apometria naturalmente é uma técnica que é utilizada nos trabalhos de assistência espiritual, nas casas espíritas, né, nos trabalhos mediúnicos, que tem ali os seus pontos positivos, tem os seus pontos que são controversos, né, que são discutíveis e tudo mais. Eu acho que a primeira coisa que deve ser feita, antes de debater se ela deve ou não ser aceita, é submeter a apometria ao estudo. Ou seja, vamos estudar a apometria para saber exatamente o que ela traz ou não, né? Não saberia te dizer, Fernanda. Porque o que a gente tem, por exemplo, comentários do Divaldo, ele fala muito sobre a apometria, comentários de que a apometria não é espiritismo. Mas não existe aquilo que é ou não espiritismo, existe aquilo que pode ser útil ou não ao espiritismo. Porque dá a impressão de que tudo aquilo que nós praticamos tem que ter o rótulo. É espírita, não é espírita. Não existe essa coisa de é espírita, não é espírita. Se for assim, por exemplo, eu não preciso nem pensar na apometria. Eu não posso fazer a prece do Pai Nosso porque não existe no livro de preces de Kardec o Pai Nosso. Ele traz uma explicação na Revista Espírita sobre o Pai Nosso e tudo mais, mas vamos dizer que essa prece não pode ser utilizada porque as outras religiões utilizam. Então não é aquilo que pode ou não pode, é aquilo que serve ou que não serve. Se a apometria apresenta alguma coisa que possa ser útil às reuniões mediúnicas, então elas podem ser aproveitadas. Então a gente sempre fala assim, olha, no meu centro espírita praticam apometria. Jura? Não acredito que fazem isso. Que coisa absurda. Aí você pergunta, mas você sabe o que é apometria? Não sei, mas eu li um artigo na internet que fala que a apometria não serve. Então a gente ouve muito isso, essa coisa do diz que me diz que. Alguém fala alguma coisa e essa pessoa tem uma autoridade, todo mundo diz que a voz dessa pessoa é a voz definitiva. A voz dessa pessoa é aquela voz que vai dizer o que é certo e o que é errado. Então, na verdade, nós temos que fazer o quê? Né? Se estiver estudando apometria, eu acho que é válido. Se vocês estudarem e perceberem que ela não é válida dentro dos princípios de técnica mediúnica, dentro dos valores morais, que trata, por exemplo, do evangelho, da caridade, se por acaso a apometria se encaixar nessas duas técnicas, por que não? Agora a gente fala assim, não pode porque não pode. Não, isso não é certo, isso não é doutrina. Kardec nunca rejeitava nada sem submeter isso à análise. Hoje nós temos muita rejeição sobre a apometria, eu não estou defendendo porque eu também não conheço a apometria. Né? Então, muitas vezes se rejeita alguma coisa pelo simples fato de um preconceito. Cria na mente, não pode porque disseram que não pode, coisa e tal. Não é assim que funciona. Então há necessidade de se estudar para saber se vale ou não. Nando colocou, né, dizem muita coisa, mas pouco é estudado. Eu mesmo já fiz mau juízo, se ao menos conhecer. Olha, como eu tenho uma tradição, Nando, de manter a mente muito aberta para tudo aquilo que é novo, exatamente porque Kardec trazia para nós essa ideia, né, de vamos analisar, avaliar tudo aquilo que chega para nós, para saber se tem utilidade ou não. Como o próprio Paulo de Tarso dizia, né, analise de tudo e guarde o que é bom. Então, utilizando essas mesmas orientações, tanto de Kardec como de Paulo de Tarso, eu acho que é válido submeter isso se for do interesse da instituição. Aí você analisa, isso aqui não é bom, porque isso aqui é um pouco radical, porque isso é um pouco liberal demais, é muito esotérico, ou então vai dizer, isso aqui pode ser utilizado dentro dos princípios doutrinários. Tudo isso é uma questão de avaliação. Sem análise, tudo aquilo que foi feito é preconceito. Você rejeita pelo fato de rejeitar sem conhecer. Então, todo esse princípio é fundamental para nós. E nesse caso, isso vale, por exemplo, dentro dessa questão do item número 7. Exame e apreciação de obras, artigos, escritos, que não são práticas, né, necessariamente, mas tudo aquilo que é falado sobre isso. Se eu escrevo um artigo falando sobre apometria, se alguém for rejeitar isso tudo, ele tem que ter conhecimento de causa.
Então, mesmo essas instituições, quando enviam respostas a esses artigos ou fazem exames de algumas obras aceitando ou rejeitando, como eu coloquei para vocês, Memória de um Suicida foi rejeitado inicialmente e depois foi aceito. Então isso vai mudando conforme as pessoas que estão lá vão se renovando. Uma obra que não era aceita no passado pode ser aceita hoje. Então essa ideia de fechar o pensamento, não pode, porque lá em 1930 disseram que não podia. Não é assim que funciona, né? Dudu colocou, não se pode deixar de gostar de algo que não se conhece. Tem que se submeter, a gente tem muito medo também. Essa ideia de que o Kardec colocou, fora de Kardec não há salvação, Kardec disse que depois dele tudo mudaria. Né? A apometria é uma técnica, eu vou dizer aquilo que o pouco que eu sei, né, Zé? É uma técnica mediúnica que utiliza recursos da mediunidade para auxiliar em processos de desobsessão ou assistência, principalmente na parte de desdobramento, na parte de assistência às pessoas que são obsediadas. Algumas vezes, segundo algumas informações, isso vem de uma forma um pouco agressiva, porque os espíritos são quase que arrancados e presos, separando dos obsediados, né? Sendo que a doutrina fala exatamente o contrário, que é através da evangelização, que é a parte mais importante. E tem aqueles que praticam apometria que falam, mas a evangelização é muito demorada. Você tem que usar mesmo assim a força dos recursos mediúnicos. Então, há aquelas controvérsias. Mas como eu falei para vocês, eu sei muito pouco sobre isso, não vou falar daquilo que eu não conheço. Né? Deixa eu ver aqui. Catinha colocou, eu pré-julgo de acordo com o meu modo de pensar, isso é palpável? Se o seu modo de pensar for correto, muita gente fez coisa errada no passado, Catinha, na Inquisição, por exemplo, muita gente morreu porque o sacerdote que condenou aquela pessoa tinha um modo dele de pensar. Então a gente coloca assim no extremismo para ver como isso funciona. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas colocavam muita gente no campo de concentração porque eles se pré-julgavam pelo seu modo de pensar. Hoje nós temos pessoas linchadas na rua porque muita gente faz um pré-julgamento porque tem um modo de pensar. Então é importante que a gente não apenas tenha o nosso modo de pensar, a nossa opinião é fundamental. Mas é importante que nós tenhamos um conhecimento. Né? Então, fazer uma comparação da minha opinião, a opinião de outras pessoas, para a gente sempre ter uma ideia para saber se o nosso ponto de vista é correto ou não. Né? Vamos lá, seguindo em frente aqui, item número 8. Nós estamos estudando, só para lembrar aqui, quais seriam as atribuições da Comissão Central, que na época Kardec tinha colocado, né, como uma referência do Espiritismo naquela época, e a gente trouxe isso para a realidade hoje, falando sobre as federações. Tanto o Conselho Espírita Internacional, na esfera internacional, a Federação Espírita Brasileira, ou a Federação Espírita da Holanda, a Federação Espírita da Itália, não importa qual é a federação que é a nível nacional, assim como as federativas. Aqui nós temos a Federação Espírita do Estado de São Paulo, nós temos outras federações também espalhadas por outros estados, temos ali rompimentos de federações que viraram dois grupos. Tanto a federação faz um trabalho, como esse outro grupo faz outro trabalho. Então, nós temos ali também essas divisões em termos de opiniões. Então, temos essa função essas funções para essas instituições. Item número 8. Olha só a importância. A publicação das obras fundamentais da doutrina, nas condições mais próprias para a vulgarização delas. A confecção e a publicação das que daremos ao plano, e que não teríamos tempo de executar em nossa atual existência. Os encorajamentos dados às publicações que poderão ser úteis à causa. Então olha só o que a Federação Espírita faz. Ela não publica, por exemplo, os livros da codificação? Claro que nós temos outras editoras que também tomam essa liberdade para não deixar apenas que a Federação, e isso é muito saudável. Porque nós temos hoje pelo menos 5 traduções diferentes, pelo menos, da codificação. Então, dessas 5, cada grupo vai analisar aquele que é mais coerente. Só que o que nós observamos algumas vezes, nessa fogueira de vaidades, são aqueles grupos dizendo que a minha tradução é melhor do que a sua. Que a minha tradução é mais fiel do que a sua. Para que alguém possa falar isso, é importante que tenha tanto conhecimento quanto o tradutor. No caso, por exemplo, que eu tenho um domínio absoluto do francês, que eu tenho lido francês, e depois lido também
a tradução que foi feita e depois colocar minha crítica. Então hoje nós dizemos assim, não, eu prefiro o estudo feito nas obras de Caibar Schutel. Caibar não, desculpa. De Herculano Pires. Aí um monte de gente gosta de Herculano Pires. Aí vem outros e colocam tradução, por exemplo, da editora Celde, que é exatamente a tradução que nós lemos aqui. Nós utilizamos os livros da codificação, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, de tradução do Herculano Pires, mas utilizamos, por exemplo, obras póstumas de tradução da editora Celde. Para que alguém dizer assim, não, isso aí não presta. Ele tem que conhecer o francês. Ah, mas lá no meu centro disseram que não presta. Então quem do centro que fala francês? Ah, mas foi um amigo de alguém do presidente do centro que disse. Esse alguém fala francês para fazer uma crítica direta? Então hoje nós temos muitas traduções. E todas elas trazem o seu valor. Obviamente que como nós não conhecemos, talvez mude algum sentido, mude alguma palavra, porque a Bíblia hoje, por exemplo, tem mais de 20 traduções. E nós temos católicos, teólogos, estudiosos que disseram que fizeram uma tradução legítima dos originais em hebraico. Nós tivemos, por exemplo, evangélicos que foram para Israel fazerem traduções. Nós temos espíritas que foram fazer, professor Severino Celestino, o Haroldo Dutra Filho. Os dois também foram para o exterior, estudaram, conheceram e tal. Então cada um diz assim, não, a minha tradução é a mais original, é a mais legítima. Como é que nós vamos saber? E acontece a mesma coisa com outras obras. Então a codificação também tem isso. Mas no caso, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira faz esse trabalho de publicação das obras fundamentais, tanto das obras de Kardec, como das obras de André Luiz e outras obras também. Publicam, organizam e depois fazem, possuem direitos autorais, isso porque a nossa legislação exige que seja feito assim. Se não for feito dessa forma, vai virar então a casa da Mãe Joana, né? Cada um publica do jeito que quer, cada um escreve o que quer, incorpora informações do jeito que quer. Então os direitos autorais servem exatamente para preservar não só a instituição que publica, mas da mesma forma também a própria qualidade da obra. Então, como foi colocado, essa instituição teria esse papel, que é o que a gente vê hoje na Federação Espírita, e como temos outras editoras também que possuem seus próprios direitos. Já que nós temos hoje tantos autores que publicam seus livros, então eles buscam essas editoras que são comerciais para fazerem ali as suas publicações. 9. A fundação e a conservação da biblioteca, dos arquivos e do museu. Bom, isso aqui a gente já viu um pouco mais acima, que foi no item número 3, a concentração de todos os documentos e informações que podem interessar ao Espiritismo. Então, tanto a 3 como a 7 falam da mesma coisa. A 8 fala a mesma coisa. A 8 não, a 9. Fala a mesma coisa, que é a fundação e a conservação da biblioteca, dos arquivos e do museu. Se nós quisermos, por exemplo, uma obra que seja muito rara, um original de Kardec, onde nós vamos encontrar isso? Num centro espírita que nós frequentamos, tem uma biblioteca com um documento tão raro como esse? Não tem. Então onde eu procuraria isso? E aqui em São Paulo, nós temos o Museu Espírita aqui em São Paulo, nós temos a Federação Espírita, em Brasília nós temos a Federação Espírita Brasileira. Então eu buscaria nessas instituições essa conservação. Exatamente porque é muito difícil um grupo particular, um centro espírita pequeno, fazer isso individualmente. E fazendo isso individualmente você tem custos, você precisa de espaço, você precisa ter capacidade de centralizar e conservar esses documentos. Por isso, então, essa comissão central, no caso, as nossas federações, tem esse papel. Item número 10. Administração da Caixa de Socorros, do dispensário e do retiro. Então seria muito mais ali a parte de administração financeira para a manutenção da própria instituição e também para o trabalho de divulgação. Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos, ele se orgulhava de ter feito isso independentemente. Nenhuma instituição patrocinou isso, por isso ele teve liberdade de fazer, mas teve que se virar para poder arrumar recursos para isso. Então, no caso, a sugestão aqui, a administração da Caixa de Socorros, do dispensário e do retiro. Então hoje cada instituição, o Centro Espírita tem ali o presidente financeiro, que cuida disso, da arrecadação de fundos, da administração, do investimento e tudo mais. Depois o item número 11, a administração dos negócios materiais. Aí nós temos instituições, por exemplo, que têm a sua própria sede,
tem aqueles que pagam aluguel para viver nessa sede, tem aqueles que têm creches, que têm asilos, que têm outros departamentos que prestam assistência, nós temos instituições que têm veículos, tem que cuidar, por exemplo, da conta de água, conta de luz, tem que tratar, por exemplo, da parte de funcionários que são contratados. Então isso também seria um papel dessa comissão central. Mas no caso hoje nós temos, felizmente, cada instituição independente que cuida do seu próprio sustento. 12. A direção das seções da sociedade. Nesse caso, Kardec fazia uma referência à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas no caso das sessões, por exemplo, nós temos cada instituição independente cuidando de suas próprias reuniões. O que nós temos hoje dessa comissão central é a administração, por exemplo, dos eventos. Um evento de grande porte normalmente é organizado pelas federativas ou pelas associações de classe. No caso, a Associação Médica Espírita entra em contato com a federação e, num trabalho conjunto, fazem um congresso, fazem um seminário, promovem um evento qualquer, em conjunto, para que possa, nesse caso, oferecer à população. Então, vimos também a importância. O ensino oral, que é o item número 13. Esse ensino oral trata-se, por exemplo, das palestras e das salas de aula. Porque o ensino escrito, qualquer um pode obter através da compra de livros, da aquisição de material. No caso, a Federação Espírita Brasileira já lançou, como a gente já conhece, o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Como a gente já comentou, esse ESD, que também levanta algumas controvérsias, tem grupos que gostam, tem grupos que não gostam. A Federação tomou liberdade de criar uma apostila que traga de uma forma sintetizada, de uma forma resumida, os principais pontos que são estudados na doutrina espírita. E a importância desse material, mais ou menos, viu, Dudu, ele é muito resumido. Como eu falei para vocês, se você quer fazer um curso intensivo, você tem que estudar as obras espíritas. Se você quer fazer um supletivo, você faz o estudo sistematizado. Mas como eu falei, tem os prós e tem os contra. Quais são os contra? Você tem as informações de modo resumido, mas que você pode depois correr atrás, lendo individualmente, complementando através de estudos particulares. Quais são os prós? Os prós é que, primeiro, é um estudo muito rápido, e isso facilita a compreensão, a assimilação das pessoas. Porque o que foi observado com o tempo era exatamente que muita gente frequentava centro espírita, mas durante um ano não tinha paciência, por exemplo, como a gente já viu aqui no nosso grupo. Nós estudamos o Livro dos Espíritos 2 vezes e cada vez durou 4 anos. 4 anos estudando 1h30, 2 vezes por semana. 4 anos. É muita coisa. Quem tem paciência para ficar 4 anos é o tempo de uma faculdade. Então muita gente conseguiu ficar aqui. A Cindizinha, por exemplo, estudou 2 vezes, né, Cindizinha? Isso é que é força. Então, nós tivemos aqui esse tempo todo para poder estudar. Agora, quando você vai no centro espírita, tem as pessoas que têm seus compromissos, têm seu trabalho, dispõem de tempo 1 vez por semana apenas, não teria disponibilidade, né? Vai com Deus, Camila, bom dia. Não teria disponibilidade para frequentar durante tanto tempo. Então o ESD seria um estudo que você aprenderia a grande parte da doutrina espírita em apenas 1 ano. Algumas vezes em apenas 9 meses. Em apenas 6 meses. Então, quer dizer, isso facilitaria a informação que as pessoas buscam daquilo que é básico da doutrina espírita. Então depois, para aqueles que desejam realmente aprender, buscariam então, tem o grupo do ESD e tem o grupo do Livro dos Espíritos. Então o indivíduo começa lá no ESD, que é aquele ciclo básico, depois tem outros ciclos e tal. Né? A Miriam colocou, não aprofunda muitos temas, ele reúne colocação de várias obras, além das básicas. Então, quer dizer, um resumão de cada tema, daquilo que oferece. Então isso foi criado pela Federação Espírita Brasileira para favorecer os estudos que são realizados nas instituições para aqueles grupos que não dispõem de tempo e de recursos para poder estudar obras de uma forma tão profunda. Então, tem os prós e tem os contras. Isso foi feito pelas federações, por essa comissão central aqui no Brasil. Então, esse ensino oral. Então, as palestras naquele local, porque a gente lembra que essa comissão central seriam comissões regionais, não precisa ser uma comissão mundial. Seria uma comissão em Paris, uma comissão em Lyon, uma comissão na Bélgica, e assim cada localidade, cada região
né, na Bélgica, porque a Bélgica é pequena, você não precisaria ter uma comissão em cada lugar. Né, mas no Brasil, por exemplo, nós temos, como eu falei, né, aquelas várias esferas administrativas que fazem essa divulgação, e nós não precisaríamos, por exemplo, fazer uma palestra apenas na federação. Cada centro espírita hoje faz o seu papel. Então o ensino oral, através dos estudos e através das palestras também. Item 14. As visitas e instruções às reuniões e sociedades particulares que se colocarão sob o seu patrocínio. Isso nós temos hoje. Eu comentei com vocês na semana passada, um amigo que é presidente da Federação Espírita Maranhense, né, o nosso amigo Osmir Freire, Osmir da Silva Freire. Então, ele é presidente da federação e ele sempre comenta a importância que são as visitas realizadas pela federação, por essa federativa nesse caso, né, pela federação, nas instituições, nas cidades do Maranhão de modo geral. Então viaja para o interior, faz uma visita àquelas instituições, leva orientações de toda a ordem, administrativa, jurídica, doutrinária, assistencial, não importa qual seja. Oferece material, oferece cursos, leva então médiuns para dar orientação básica sobre médiuns, promove os congressos em que essas instituições são convidadas. Então tudo isso é feito por essa comissão central, porque partimos do princípio de que nessa comissão nós temos ali pessoas de alta capacidade que podem ajudar nessa administração, nessas orientações. Então de tempo em tempo são feitas visitas, né, às vezes um fim de semana inteiro, visitando 3, 4 cidades que são pequenas, levando então essas informações. Visita uma pequena cidade, tem ali alguns centros espíritas, promove uma reunião, agenda uma reunião antecipada com a direção, com as direções dessas instituições, fazem uma palestra, tiram suas dúvidas e então vai transmitindo o conhecimento. Leva aquele material, leva panfleto, leva livros, leva apostilas, leva todo o material que é necessário, para que seja feita então essa orientação. Às vezes um centro espírita não consegue gerenciar os recursos para se sustentar, não tem dinheiro para poder manter a casa, e embora tenha condições de promover através da contribuição dos seus associados, aí a federação vai até lá e orienta como é que vai gerenciar financeiramente cada instituição. Então nós vemos assim quanta coisa bacana tem para se fazer. Item número 15. A convocação de congressos e assembleias gerais. Isso aqui nós já conversamos, né, sobre esses congressos que são realizados. Então nós tivemos um modelo diferente esse ano, diferente do que acontecia no ano passado e nos anos anteriores, quando um congresso, né, Congresso Espírita Brasileiro, ele era realizado em Brasília, aí todo mundo ia para Brasília, viajava. Esse ano, em 2014, o Congresso Espírita Brasileiro ele foi dividido em 4 setores. Então nós tivemos um realizado, não lembro se foi em Manaus que teve, outro que foi realizado em Campo Grande, outro foi realizado em Vitória e outro foi realizado em Porto Alegre. Então dividiu em 4 grupos, nós tivemos ali convidados dos mais diversos que foram colaborar, alguns abriram um congresso num lugar, viajaram e fecharam em outro. Então, nós vemos ali que hoje foi encontrado um modelo diferente para auxiliar nesse trabalho, né, importante de divulgação do Espiritismo. Né, só um instantinho, pessoal, por favor. Só organizar aqui uma coisa. Pronto. Prontinho. Então aqui, convocação dos congressos. Nesse caso, quando se fala em congresso e assembleias gerais, o congresso que Kardec comentava não era um congresso nos moldes que nós conhecemos hoje, mas era um congresso participativo do público. Então nós fazíamos um congresso com todos os dirigentes de centros espíritas, e ali havia um debate sobre os principais temas que eram dúvidas. Então, diferente do que nós temos hoje, o que é o congresso que nós temos hoje? São indivíduos que apresentam seus trabalhos, apresentam os seus temas, e aí então o público ali, convidado, né, que se inscreveu, vai lá e participa e ouve, e coloca algumas perguntas, mas naquela época de Kardec era uma coisa mais ativa. A ideia de congresso tinha um sentido diferente. Então, congressos e assembleias gerais, tudo isso para debater o andamento, né, do desenvolvimento das práticas espíritas naquela região.
Então o que nós vimos aqui são 15 pontos importantes. Naturalmente eu não tenho competência para falar sobre as atividades das federativas, porque eu não faço parte de federações, né, de nenhuma federação. Mas se nós tivéssemos condições de convidar, por exemplo, um membro da federação de alguma região, alguma coisa, poderia falar sobre tudo isso, sobre suas atividades, de que forma que administram tudo isso, as virtudes e as dificuldades de se trabalhar como centralizadora de informações, mas de um modo geral, tudo que Kardec propôs aqui naquela época, dentro daqueles moldes do século XIX, hoje nós temos as mesmas atividades praticadas no século XXI, ajustadas, atualizadas, utilizadas com a tecnologia, com novas formas de administração, mas com o mesmo objetivo, de fazer com que o Espiritismo se solidifique, seja divulgado, seja difundido, e seja também centralizado nessas instituições para que elas possam dar assistência para todos aqueles que buscam orientação. Então, se alguém, por exemplo, fala assim, olha, eu queria saber onde tem um centro espírita perto da minha casa, entre em contato com a federação, porque a federação acaba centralizando os centros espíritas filiados, deixam lá todas as suas atividades, os seus nomes, e aí então a federação tem condições, ou pelo menos deveria ter, de orientar essas pessoas em qual centro espírita ela pode frequentar, qual centro espírita é reconhecido pela sua prática, porque se é alguém que não segue as orientações da federação, normalmente acaba sendo, de um modo geral, generalizando, né, acaba tendo práticas que muitas vezes são contra aquilo que o Espiritismo promove, oferece. Então são centros esotéricos, centros espiritualistas. Aí se eu vou na federação e me passa uma orientação, eu parto do princípio de que aquela informação vai me dar uma orientação direta e correta de qual instituição de fato tem as práticas doutrinárias mais afinadas com as propostas de Kardec. Então, todos esses temas que nós estudamos aqui fazem parte exatamente dessas atribuições dessas instituições. O próximo item que a gente vai estudar, lembrando mais uma vez que Kardec colocou aqui, né, que seria importante convocar, por exemplo, 12 pessoas que tivessem conhecimento doutrinário e que essas 12 pessoas formassem a direção dessa comissão central para que todos os temas que fossem propostos fossem debatidos, né, debatidos para ver se exatamente a sua legitimidade, para ver a sua utilidade, de qual é a forma mais correta de utilizar aquela informação, enfim, tudo aquilo que seria importante para essa divulgação. Obrigado, Cindizinha. Bom, Kardec termina com a seguinte frase, que para a gente já chegar aqui no final do nosso trabalho. Essas atribuições serão repartidas entre os diferentes membros da comissão, conforme a especialidade de cada um, os quais, de acordo com a necessidade, serão assistidos por um número suficiente de membros auxiliares ou de simples empregados. No caso, por exemplo, se eu tenho conhecimento de mediunidade, eu posso dirigir, por exemplo, a comissão de mediunidade, que a Federação Espírita Brasileira tem isso, tem a parte do grupo que trata de mediunidade, a parte que trata dos congressos, a parte que trata da parte financeira, a parte que trata da organização de congressos, da publicação de materiais, da editora, da parte de mídia, de comunicação social. Então, cada departamento da federação tem essa atribuição. E a recomendação que Kardec trazia era exatamente que cada indivíduo que tivesse competência para administrar esses departamentos, então assumissem e tivessem ali os seus membros auxiliares, que naturalmente seriam voluntários, e da mesma forma também os membros que poderiam ser empregados, contratados, profissionais para isso. Como nós temos hoje, né, no Centro Espírita, nós temos funcionários que atendem nas bibliotecas, temos funcionários que atendem na parte jurídica, que são contratados. Porque a impressão que a gente tem de um modo geral é que as pessoas contratadas no Centro Espírita só fazem faxina. É o faxineiro que é contratado, é o motorista que é contratado. A gente se esquece dos advogados, dos economistas, do pessoal da parte da pedagogia. Mas quer dizer que vocês pagam então nessa área pedagógica? Sim, pagamos. Por que não? Né? Não tenho também o Itália. Então aqui o Kardec propõe essa ideia exatamente para que ajude, né, nessa organização das instituições. Como acontece, mais uma vez, nessa parte
particular de cada instituição. Cada centro espírita praticamente tem essas mesmas organizações, só que numa esfera menor. Eu tenho minha pequena biblioteca, tenho minha pequena editora, tenho isso, tenho aquilo, né, para ajudar nesse trabalho. Bom, o próximo item que nós vamos estudar aqui, deixa eu ver rapidamente o tamanho dele. É um tamanho pequeno, dá para a gente aproveitar nesses 10 minutos que faltam. O item número 5. Instituições acessórias e complementares da Comissão Central. Então, algumas vezes nós perguntamos assim, essa Comissão Central tem que fazer tudo? Muitas vezes não. Às vezes tem áreas que podem ser atribuídas a uma instituição assessora que trata de uma competência diferente, que não é uma questão vital. Assim como acontece hoje de nós, entre aspas, né, terceirizarmos um serviço. A mesma coisa acontece também nessa comissão. Então Kardec traz a seguinte sugestão. Várias instituições complementares da Comissão Central aí serão anexadas, como dependências locais, à medida que as circunstâncias o permitem, a saber. Então, quais são essas instituições assessoras? Ou acessórias, né? Primeiro, uma biblioteca, onde se encontrarão reunidas todas as obras que interessam ao Espiritismo e que poderão ser consultadas no local ou cedidas para leitura. Para quem já foi numa federativa, para quem já foi numa federação e conseguiu dar um passeio pela biblioteca, é aquela coisa de babá, de você encontrar obras raras, de você encontrar coleções que normalmente não se encontra nas livrarias por serem antigas. Né? Então, algumas vezes pode-se ceder, faz ali o mesmo gerenciamento de qualquer biblioteca, onde você tem os associados e tal, ou simplesmente ler no local, de acordo com a possibilidade. Então, na Federação Espírita Brasileira, é uma biblioteca assim de primeiríssima, muito legal. Segundo, o museu onde serão reunidas as primeiras obras de arte espírita, os trabalhos mediúnicos mais notáveis, os retratos dos adeptos que tiveram mérito pelo devotamento à causa, os dos homens a quem o Espiritismo honra, embora estranhos à doutrina, bem como benfeitores da humanidade, grandes gênios missionários do progresso, etc. Então esse museu não precisa ser necessariamente administrado pela Comissão Central, mas ela pode estar vinculada a essa Comissão Central, mas ter uma administração própria. Exatamente como eu falei para vocês. Aqui no Brasil, principalmente, nessa parte cultural, ela é sempre relegada a segundo plano. Basta a gente ver, por exemplo, né, os centros, institutos de astronomia aqui em São Paulo, estão todos fechados por falta de recursos públicos. Museu de Arte Contemporânea, né, o Museu de Arte de São Paulo também está fechado. O Museu do Ipiranga vai ficar fechado até 2020 para poder fazer manutenção. Então, nós temos aqui em São Paulo, que seria a capital cultural do país pela quantidade de museu que nós temos, todos esses museus dependendo de recursos públicos para poder se sustentar. Consequentemente, como os governos não têm disponibilidade para poder oferecer grandes quantias para a manutenção dessas instituições, eles acabam fechando, acabam se deteriorando. Então a mesma coisa acontece também dentro do Espiritismo. Quando a gente vai, por exemplo, a um centro espírita, ou você consegue manter a casa funcionando, se você tiver recurso, você mantém um instituto acessório, ou uma instituição acessória, complementar, que seria exatamente um museu, uma biblioteca, coisa que, infelizmente, na realidade do nosso país, seria mais difícil, né? 3. Um dispensário destinado às consultas médicas gratuitas e ao tratamento de certas afecções sob a direção de um médico diplomado. Olha só que interessante. Kardec sugeria que você poderia fazer atendimento médico num centro espírita para prestar assistência. Hoje nós temos, por exemplo, centros espíritas que oferecem esse espaço por um médico diplomado, um consultório credenciado e tudo mais, para prestar essa assistência gratuita, e muita gente diz assim, mas isso aí não é espiritismo. Isso aí tem que ser feito fora do espiritismo. Então hoje nós temos centros espíritas que fazem atendimentos a drogados, a mulheres grávidas que não têm condições de sustentar a gravidez, de de crianças abandonadas, de idosos que precisam de assistência, consultas médicas que são feitas, não apenas consultas médicas mediúnicas,
Nós não falamos de tratamento médico mediúnico, falamos de tratamento da medicina convencional. Então Kardec sugeria que essa instituição acessória poderia então fazer parte dessa comissão central. Então, se por acaso vocês ouvirem falar assim, olha, mas nós temos ali um departamento no nosso centro que faz atendimento médico, mas isso não é espiritismo, mas não estamos falando de espiritismo, mas estamos falando do serviço que essa comissão pode prestar para a sociedade. Se aquele paciente puder frequentar o centro espírita para compreender, ótimo. Do contrário, a assistência médica vai ser feita para quem não pode pagar. Então vemos ali que interessante essa orientação que é prestada. Beijão, Rogério. 4. Uma caixa de socorros e de previdência em condições práticas. Ou seja, nesse caso aqui, né, seria ali uma forma de prestar essa assistência. Essa caixa de socorros e de previdência em condições práticas, imagino que seja aqui uma parte financeira, né, uma reserva que é organizada pela instituição para finalidades diversas. 5. Um asilo. Recomendação de Kardec, hein? Um asilo. Poderíamos colocar também aqui uma creche, ou qualquer uma dessas outras necessidades, né? A mesma coisa também a oferecer, por exemplo, a alimentação, que a gente chama de sopão, né? Mas não precisa ser sopa, pode ser um pão com manteiga, uma feijoada, depende da instituição. Cada um oferece aquilo que pode e aquilo que tem vontade. O importante é oferecer essa parte assistencial. 6. Uma sociedade de adeptos que celebre sessões regulares. E aí, nesse caso, nós teríamos ali então, né, um grupo que trabalharia constantemente nas palestras, nos estudos, que não necessariamente poderia ser da própria comissão, mas um grupo que auxiliaria na divulgação do Espiritismo. Kardec complementa: sem entrar num exame prematuro sobre esse assunto, é útil dizer algumas palavras acerca de 2 artigos, com relação aos quais poder-se-ia equivocar-se. Não são orientações, Catinha, não são regras. São sugestões que Kardec coloca exatamente para fazer com que essa comissão não apenas preste o serviço em nome da doutrina espírita, mas se torne também útil à própria sociedade, né? A criação de uma caixa central de socorros é uma coisa impraticável e apresentaria sérios inconvenientes, assim como demonstramos num artigo especial na Revista Espírita de 66. A comissão não pode, pois, enveredar por um caminho que logo seria forçada a abandonar, nem empreender coisa alguma que não esteja certa de poder realizar. Ela deve ser positiva. Positiva significa ser prática. E não pode deixar de embalar por ilusões quiméricas. Esse é o meio de caminhar longo caminho e com segurança. Para isso deve permanecer em tudo nos limites do possível. Essa caixa de socorros não pode e não deve ser senão uma instituição local, com uma ação circunscrita, cuja prudente organização poderá servir de modelo àquelas do mesmo gênero, que as sociedades particulares poderiam criar. É pela sua multiplicidade que elas poderão prestar serviços eficazes, e não pela centralização dos meios de ação. Essa caixa de socorros, para vocês terem uma ideia, seria aquela em que faria assistência social. Chegava alguém, por exemplo, lá que precisava comprar um remédio, aí você pegaria então o recurso, o dinheiro, e daria para essa pessoa. Alguém que precisa de uma cadeira de rodas, alguém que precisa de um transporte para fazer um tratamento. Então, a sugestão é que essas instituições mantivessem essa caixa de socorros para auxiliar aqueles que precisam, mas que fosse alguma coisa local, como Kardec recomendou, porque do contrário seria impraticável. Não adianta você querer colocar assim, olha, ajudamos quem precisa, vai fazer filas quilométricas na porta e não terá recurso para ajudar todo mundo. Então seria uma coisa cuidadosa, restrita àqueles que fazem parte da instituição. Continua. Ela será alimentada, primeiro, pela parcela reservada para que essa destinação no rendimento do Caixa Geral do Centro Espírita. 2. Pelas doações especiais que a ela forem feitas. Ela capitalizará as somas recebidas de maneira a constituir para si um rendimento.
É sobre esse rendimento que prestará socorros temporários ou vitalícios e cumprirá as obrigações do seu mandato, as quais estarão estipuladas no regulamento constitutivo. Então a gente lembra, né? Oferecer enxovais, oferecer remédios, oferecer material de uso para tratamentos de saúde, para cestas básicas, para a organização de roupas e feirões. Então tudo isso seria organizado por essa instituição. O projeto de asilo, na acepção completa da palavra, não pode ser realizado logo no começo, em virtude dos capitais que exigiria uma semelhante fundação, e além disso porque é necessário dar à administração o tempo de se firmar e caminhar com regularidade, antes de pensar em complicar as atribuições por empreendimentos em que ela poderia fracassar. Abarcar muitas coisas antes de estar seguro dos meios de execução seria imprudência. É o que facilmente se completará, se compreenderá, se refletir em todos os detalhes que comportam os estabelecimentos desse gênero. É bom, sem dúvida, alimentar boas intenções, mas antes de tudo é preciso poder realizá-las, né? A gente lembra, por exemplo, o Centro Espírita Leão Denis, que tem ali obras sociais que são filiadas às instituições que fazem grande trabalho, né? Então, como a gente viu, e Kardec orienta aqui o cuidado para que não passe, por exemplo, né, não dê um passo maior do que as pernas. Então algumas vezes a gente fala assim, ó, vamos fundar o Centro Espírita, e a gente já começa a fazer funcionar também o nosso asilo, a nossa creche. A pergunta é, tem condições de manter isso? Então o ideal seria um projeto para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, para que não tome, né, não acabe se precipitando, exatamente porque exige recursos e a instituição em si já passa dificuldades. Quem frequenta Centro Espírita e conhece a administração sabe a dificuldade que é gerenciar não apenas os recursos, mas principalmente a falta de recursos para sua manutenção. E dependendo dos trabalhos que cada um tenha, movido por boa vontade, por maior que seja essa vontade, tem que ter bastante previdência para que isso seja feito de um modo correto. Porque mais difícil do que abrir é manter. Porque depois que você assume responsabilidades, se desfazer dessas responsabilidades é algo extremamente difícil. E a Miriam lembrou aqui, né, e o maior recurso que falta nem sempre é material, mas de trabalhadores também, exato. Então tem que ser assim, uma instituição bem estabilizada, bem estabelecida, bem organizada, para que ela possa funcionar em todas as suas esferas. Bom, pessoal, fechando por aqui. O próximo item que a gente vai estudar vai falar sobre a amplitude de ação da Comissão Central. Ou seja, até onde essa comissão pode entrar? Até onde ela pode ir para poder levar a sua influência, levar as suas orientações? A gente conversou bastante sobre isso agora no nosso estudo de hoje. Então, na verdade, o que a gente vai fazer a leitura é muito mais complementar para poder ilustrar aquilo que já foi falado, porque quando nós falamos sobre federações, sobre o Conselho Espírita Internacional, sobre as federativas, a gente praticamente trouxe quase todas as ilustrações que poderiam ser viáveis dentro da nossa capacidade e competência, né? Mas Kardec, aqui no item número 6, ele começa a trazer para nós uma informação mais detalhada sobre isso, né? E o interessante também, Dudu, é que a gente vê é que esse livro foi publicado com material que Kardec não tinha publicado. Consequentemente, essas orientações que ele tinha prestado era algo muito localizado, era algo muito dele. As pessoas tomaram a iniciativa de colocar isso, levar isso a público. Então essa é a parte importante de estudar esse livro. E vale sempre a pena estudar de novo. Porque não é só a parte moral, mas também essa parte de estrutura que é extremamente complicada. Bom, deixa eu ver aqui, pessoal, só para a gente fechar. Então, como eu falei para vocês, aqui na página número 531, então 530 páginas depois, nós estamos aqui ainda estudando esse livro. Amplitude da ação da Comissão Central. Só para a gente ver aqui no índice, o que falta para os nossos estudos. Só para vocês se orientarem. Deixa eu ver aqui. Nós estamos aqui na parte que trata a Constituição do Espiritismo. Falta para nós ainda os estatutos constitutivos do Programa das Crenças, Vias e Meios, Allan Kardec e a Nova Constituição. E depois falando sobre o Credo Espírita, sobre os princípios e tudo mais. E aí a gente finaliza na página 572. Então já estamos já no final. Faltam aí 20 páginas, então mais pelo menos umas 2 ou 3 semanas. Ou talvez mais
um mês e meio mais ou menos, nós estamos terminando esse livro. E aí nós vamos começar então o estudo novamente do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Dudu colocou, estou facilitando aqui todos que escutam os áudios, né, e colocando os novos áudios como Depois da Morte, Evangelho no Lar, num playlist, né, que fica mais fácil de pegar. Então, legal, para quem quiser depois acessar o material que o Dudu vai publicando. Então,